Meus amados irmãos, nós nominamos uma série em que estamos como treinamento avançado, treinamento espiritual avançado. Esta é a terceira mensagem, a quarta mensagem desta série. E que nós nominamos esta mensagem como o último reavivamento. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Nos diz a santa palavra de Deus: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Amém. Eu vou ler esses mesmos versículos em uma tradução antiga, que é a tradução King James. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai, pois, o chofar, a trombeta em Quision, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e os líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento muito emocionante para ser cristão. Um momento desafiante para ser um discípulo de Cristo. Nos dias que nós estamos vivendo, os crentes já estão sendo desafiados a confessar a Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, e a palavra de Deus como guia para a sua vida e sofrer o dano, ou a negar a Jesus e ter a aprovação geral. Muitas igrejas ditas evangélicas, denominações religiosas ditas evangélicas ou protestantes, já fizeram a sua opção por pregar um evangelho que nada exige dos seus adeptos. E para isso fizeram várias adaptações no evangelho para flexibilizar dois pontos principais do cristianismo. São dois pilares do cristianismo. O primeiro é cruz e o segundo, santidade. Então, é pregado um evangelho com E minúsculo. E a mensagem é a seguinte: se você confiar em Cristo, você pode
continuar a viver como quiser. Ponto final. Não há exigências, não há nenhum clamor por santidade, por arrependimento e por novidade de vida. E as pessoas que estão à procura de um evangelho fácil são atraídas por essa proposta de viver um cristianismo light. Um cristianismo sem cruz e sem santidade. Ou, em outras palavras, um cristianismo falsificado. Porque um evangelho falsificado gera crentes que praticam um cristianismo falsificado. Essa dicção, evangelho falsificado, não é minha, é da palavra de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porém, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela contém os últimos acontecimentos, as últimas coisas que acontecerão na terra. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos chegar a uma constatação que tem que nos deixar felizes. A apostasia religiosa, a falsificação do evangelho, a mistura do sagrado com o profano, como ninguém melhor trabalhou essa mistura do que uma filosofia chamada Nova Era, que se manifesta em vários ramos religiosos, inclusive no ramo evangélico, no ramo protestante, no ramo pentecostal, assim como também nas religiões esotéricas. E isso, meus amados irmãos, essa situação espiritual conturbada, ela é uma evidência, é um sinal do arrebatamento. Glória a Deus. Mas também nós temos que entender que nesse contexto, nesse tempo de tantas vozes, de tanta mistura espiritual, de tantas doutrinas, de tantos ensinamentos, nós temos que entender que nesse contexto de adultério espiritual acontecerá um grande derramamento do Espírito Santo, com manifestações do poder de Deus, com manifestações da glória de Deus, com a distribuição de dons espirituais, com a manifestação do Espírito Santo, porque a profecia de Joel diz que o Espírito Santo será derramado nos últimos dias sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Esta é uma profecia também para os nossos dias,
Foi uma profecia para o dia de Pentecostes, quando Pedro se colocou de pé e esclareceu o que está acontecendo aqui. É o cumprimento da profecia de Joel. Porém, é uma profecia que vem se cumprindo, começou a se cumprir no dia de Pentecostes, e o seu cumprimento vem sendo acelerado, e quanto mais o dia do arrebatamento se aproxima, mais essa profecia se cumpre, porque mais o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo: façam uma assembleia solene para tratar destas coisas. Santifiquem-se. Convoque os anciãos, os ministros da igreja, os líderes, os obreiros, as obreiras, os jovens, os meninos, os adolescentes, as crianças. Tragam também as crianças que ainda estão mamando nos peitos de suas mães. Não deixe ninguém fora disso. É preciso que todos estejam envolvidos nesta obra poderosa de derramamento do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Inclusive, de maneira especial, a Bíblia se dirige àqueles recém-casados que porventura, em razão das núpcias, poderiam estar em lua de mel. E a Bíblia está dizendo: chame o noivo, chame os noivos também que estão em lua de mel, e falam: saiam dos seus quartos e venham para o ajuntamento solene. Aleluia. É uma convocação geral. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós podemos concluir que o avivamento é um sinal, é uma evidência do arrebatamento. Aleluia. E esse avivamento, ou podemos chamar de reavivamento, não é tarde demais para ele começar em uma igreja, em uma vida, na cidade de Campinas e no Brasil. E nós podemos dizer que nós já estamos vivendo o tempo do avivamento. Aleluia. Porém, meus amados irmãos, existe algo que já começa a se delinear como um divisor de águas. Porque neste tempo de avivamento, Deus está como desenhando uma linha na areia. E Deus está dizendo: você tem que tomar uma decisão. Seja para Ele, seja contra Ele. Em Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesus disse: quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas capítulo 11, versículo 23. Não há mais espaço, irmãos, nesse tempo de Deus, para transigir com a doutrina de Cristo, para flexibilizações, para estar com um pé no mundo e outro pé na igreja. Não há como estar com um pé em cada barco, até porque só existe um barco. Um dos símbolos da igreja é que a igreja é um barco. E quem está na direção desse barco é Jesus. Quem está com um pé no barco, o outro pé só pode estar no mar. O mar que se agita, que é o mar, não é um mar de águas.
potáveis, cristalinas ou água salgada. É um mar de lama, que é o mundo que tem Satanás como o príncipe deste mundo. Aleluia. Os irmãos se lembram lá de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que Elias subiu no Monte Carmelo e ele se dirigiu ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo ficou neutro. O povo nem queria falar que Baal não era por questões de ordem política, por questões de ordem social. Afinal, no império, o culto ao deus Baal era muito considerado, e todos os funcionários, os altos funcionários daquele império, os altos funcionários públicos, os magistrados, os militares de alta patente, todos iam no culto ao deus Baal. Então, não seria assim politicamente correto falar que Baal não era Deus. Não dava para falar que Deus não era Deus, assim como não dá para falar que as Escrituras não são a verdade, mas também as pessoas pensaram, não dá para ir contra aquela palavrinha que o irmão usou aqui, o status quo. Não dá para ir contra tudo que já está colocado aqui nesse império, porque a gente precisa ser politicamente correto. Então, quando Elias falou, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Hoje já existem vários temas que, se nós formos, não é só homossexualismo, vários outros, que se nós formos responder à luz da palavra de Deus, nós seremos confrontados com a cultura da nossa sociedade, com o direito posto pela nossa sociedade. Existem temas que, se nós formos responder à luz da palavra de Deus, eles serão contrários às teorias de comércio, de marketing e tantas outras teorias que são teorias inventadas lá nos porões do inferno. E dos porões do inferno, elas vão para algum livro, emigram para o Congresso Nacional e depois são publicadas no Diário Oficial, na internet, para que todos achem que isso é tão bonito, tão maravilhoso. Então, o povo não respondeu nada a Elias. Meus amados irmãos, o relógio de Deus está marcando quase meia-noite. E à meia-noite está escrito na palavra de Deus: ouvir-se-á um grito, aí vem o esposo. Este mundo que você está vivendo, ele não durará para sempre. Haverá o arrebatamento, haverá uma grande tribulação, haverá o juízo final, e este mundo vai ser destruído. O apóstolo Pedro disse que tudo isso que você vê, o ar, a água, estas paredes, as instalações elétricas subterrâneas, aéreas, os encanamentos subterrâneos de água, de gás, de esgoto, tudo isso vai se queimar. Aleluia!
todos esses elementos entrarão em um estado de queima. E não vai sobrar nada desta terra. Porém, antes disso, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus! Os salvos serão arrancados, arrebatados desta terra, antes que estas coisas aconteçam. O relógio de Deus está marcando quase meia-noite. E nós não precisamos ler a Bíblia para saber que é quase meia-noite. Nós podemos pegar o jornal de hoje, como eu peguei hoje a Folha de São Paulo e o Diário de Campinas, e sinceramente eu nem abri, só li as manchetes de primeira página. E somente lendo as manchetes de primeira página, a gente já chega à conclusão que é quase meia-noite. Este mundo está afundado na destruição. E à meia-noite, ouvir-se ao grito: aí vem o esposo sair ao encontro dele. É o arrebatamento, irmãos. Agora, pelas profecias, nós podemos entender que o avivamento, ele vem logo antes do arrebatamento da igreja. E o avivamento já chegou. Não pense você que o avivamento virá. O avivamento já chegou. O fogo está queimando. O fogo está ardendo em várias localidades do mundo. Em países muçulmanos, onde a pregação do evangelho é proibida, o fogo está queimando. Aleluia. Na Coreia do Norte, onde a pregação do evangelho é proibida, o fogo está queimando. Aleluia. Glória a Deus. A nossa passagem, irmãos, que nós lemos e este capítulo mostram três coisas que fazem parte do avivamento que já chegou. E se para você o avivamento ainda não chegou, pode começar hoje. Aleluia. Aleluia. Se para você o avivamento não começou, o avivamento pode começar hoje. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa, no avivamento, há um chamado para o arrependimento. Não é um chamado pela minha pregação ou de qualquer outro pastor. Esse chamado para o arrependimento é um chamado do Espírito Santo. É o Espírito que expressamente diz: em segundo lugar, no avivamento, será intensificada a guerra espiritual. Aleluia. Esta mensagem é uma mensagem de respostas. É uma mensagem de respostas. E eu quero louvar ao Espírito Santo por nos dar esta resposta, porque aqueles que confiam no Senhor, eles não serão confundidos. Se você ingressou no avivamento, saiba que é por quem você ingressou no avivamento que a guerra espiritual, a batalha espiritual foi intensificada.
Aleluia. Em terceiro lugar, no avivamento, há grandes manifestações do poder de Deus exibidas em toda parte. Aleluia. Você quer o avivamento? Você está pronto para o avivamento? Você está disposto a pagar o preço do avivamento? Vamos ver, irmãos, cada uma dessas etapas, que começa com uma convocação para o arrependimento. Porque no avivamento há um chamado ao arrependimento. Muitos estudiosos ou teólogos podem dizer que esta profecia foi uma profecia para o momento em que os judeus retornariam do cativeiro da Babilônia e que não tem um significado real para a igreja de hoje, a igreja do Novo Testamento. Mas, irmãos, vamos entender algo com a ajuda do Espírito Santo. A igreja de hoje, enquanto sistema religioso, não a igreja noiva do Cordeiro, mas a igreja sistema religioso, ela está envolvida com o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia. O sistema mundial de lucros, de ganância econômica e a luta pelo poder é a mesma, ou é o mesmo, da antiga Babilônia, ou tanto mais. E o sistema religioso está trabalhando com o espírito da Babilônia, que é movido pela ganância econômica e pela luta pelo poder. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós estudamos sobre o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. Era uma espécie de templo móvel. E o povo começou a trazer ofertas voluntárias. As mulheres desmanchavam as suas roupas, derretiam as suas joias e traziam para a construção do tabernáculo. Ofertas voluntárias. E todos foram tocados e deram, e deram, e deram porque estavam tocados pelo Espírito Santo. Porém, chegou um momento que Moisés disse ao povo: parem, não precisamos mais de ofertas. E o nosso comentarista, ele nos chamou a atenção para a diferença com muitas igrejas hoje, cujo objetivo claramente é a arrecadação financeira. E é o espírito da Babilônia que está operando nesses ministérios, entre aspas, com M minúsculo. Agora, irmãos, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, quando ele veio, ele está trabalhando para apresentar a noiva do Cordeiro ao seu noivo, uma igreja limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, igreja santa, irrepreensível. E o Espírito Santo está chamando os membros do corpo de Cristo para que se afastem do espírito da Babilônia e se afastem da própria Babilônia e que o façam com a máxima urgência. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmãos, há um chamado urgente, há uma urgência muito urgente para que os membros do corpo de Cristo se afastem do espírito da Babilônia, se afastem da Babilônia. E isso exige conversão. Convertei-vos. O que é conversão? Conversão é quando nós estamos indo nessa direção e nós convergimos, viramos 180 graus, ou fazemos um giro sobre nós mesmos desse tipo e vamos para uma direção oposta à direção em que nós estávamos indo. Se nós estávamos indo para o norte, com a conversão, nós nos voltamos para o sul. É o que nós lemos no versículo 12 do capítulo 2 de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Nós temos que olhar, irmãos, para toda essa situação com entendimento espiritual e entender que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos dias que precedem o arrebatamento, a situação espiritual seria uma situação muito delicada. Porque o sistema religioso estaria decaído. Jesus analisou essa situação, porque o Senhor, Ele sabe o futuro. E na sua onisciência, Ele analisou essa situação em Lucas capítulo 18, versículo 8, Ele pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 até o versículo 5, que a igreja do arrebatamento, ela terá no seu meio pessoas que não vão querer o ensino da sã doutrina, ou seja, o ensino da palavra de Deus. E o apóstolo diz que ao invés disto, elas buscam realizar os seus próprios desejos. E para alimentar as suas próprias expectativas, o apóstolo diz que essas pessoas irão reunir, irão buscar um grande número de mestres para dizer a elas as coisas que os seus ouvidos querem ouvir. 2 Timóteo 4, 3, depois de Paulo advertir a Timóteo que ele deveria pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, que ele deveria repreender, exortar, redarguir, instar, com toda longanimidade, evidentemente, mas também com toda doutrina. Ele diz a razão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, meus amados irmãos, se de um lado os últimos dias são caracterizados por um derramamento do Espírito Santo sem igual, por um derramamento do Espírito Santo sem precedentes na face da terra. E nós, meus amados irmãos, temos o privilégio de ter nascido em um tempo em que se cumpre esta profecia, na proximidade da vinda de Jesus, porque temos o privilégio de experimentar esse tempo de derramamento do Espírito Santo. Se estamos em uma época de abundância do pecado, por outro lado, estamos vivendo uma época em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Agora, por outro lado, os últimos dias, eles são caracterizados por momentos terríveis. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, o apóstolo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Glória a Deus. Há um chamado de Deus hoje, e esse chamado, ele acontece no meio da igreja para um retorno, para uma volta. E a palavra é: convertei-vos a mim. É isso que o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós. Em outras palavras, Deus está dizendo, pegando esse texto que nós lemos aqui, que as pessoas podem ir para o altar tantas vezes quanto quiserem, e podem até ter aparência de piedade, mas se o seu coração não estiver voltado para Deus, não vale nada. Então a palavra da profecia de Joel é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, existem 3 inimigos trabalhando para afastar a pessoa de Deus: a carne, o mundo e o diabo. Só que eles vão fazendo isso gradualmente, lentamente. E a pessoa, ela vai se afastando de Deus de uma forma tão lenta, tão imperceptível, tão milimétrica, que ela nem percebe. E quando a pessoa percebe, ela já está longe de Deus. Porém, nesta noite, Deus está falando para você e falando também para mim. Rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. Passe o arado no chão duro do seu coração. Os irmãos que já trabalharam em lavoura sabem que quando a gente passa o arado na terra, você pode tirar aquelas raízes que estão na terra, algumas plantas que são plantas maléficas, elas fazem raízes profundas, como a tiririca,
E se você não passar o arado, você arranca. Eu acredito que muitos de nós já arrancamos tiririca no jardim. Depois ela nasce novamente. Porque fica uma batatinha, né? Lá embaixo. Então nós precisamos passar o arado. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: rasgai os vossos corações. Passe o arado no chão duro dos vossos corações. Não tire por cima. Passe o arado. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Joel capítulo 2, versículo 13. E se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aleluia. Existem recompensas evidentes quando você rasga o seu coração, quando você passa o arado no chão duro do seu coração e remove os pedregulhos e remove as batatinhas indesejáveis e remove as raízes que sugariam a seiva maravilhosa. O profeta está falando, quem sabe que Deus passará e deixará após si uma bênção. E uma bênção em oferta de manjar e de libação. Aleluia, aleluia. Porque quando você se arrepende, Deus será novamente inclinado a derramar bênçãos sobre a sua vida. Aleluia. E agora, a profecia está falando que é uma bênção que será vista. Não é uma bênção oculta. Não é uma bênção nos sentimentos. Não é uma bênção nas sensações. É óbvio que isso é o natural da bênção de Deus. Mas aqui Deus está falando de uma bênção na forma de uma oferta de manjar e de libação. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando que a condição para trazer a sua parte de volta sob o peso da bênção da glória de Deus, é você rasgar o seu coração, aleluia, e voltar a se arrepender. Glória a Deus. Então Deus está falando que a oferta de cereais e de vinho que você fez ao Senhor vosso Deus voltará para você na forma de bênçãos. Será que os irmãos estão entendendo isso? Glória a Deus! Deus está dizendo que se eu rasgar o meu coração, se eu passar o arado no chão duro do meu coração, Deus está dizendo que a oferta que eu fiz lá atrás, em cereais e em vinho, voltará para mim com o peso da sua glória. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus quer trazer a sua parte de volta. Ele prometeu: dai e ser-vos-á dado, boa medida,
recalcada, transbordante, sacudida. Mas ele está falando: passe o arado no seu coração, rasgue o seu coração e não as suas vestes, e o Senhor voltará e deixará após si em oferta de manjar e libação, aquela oferta que você ofereceu para o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. E uma vez, irmãos, que individualmente a igreja se volta para o Senhor, de acordo com o versículo 15, é chegada a hora de comemorar. E aqui nós vamos encontrar aquela convocação geral que nós já lemos: anciãos, jovens, crianças, inclusive as crianças que ainda mamam no peito, os recém-casados, todos sendo chamados para que saiam e componham a igreja. Aleluia. Glória a Deus. É motivo de muita alegria, irmãos. E nós temos que nos alegrar, porque o Senhor, Ele nos aceita diante da sua presença. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu estava lendo, irmãos, essa convocação e pensei: então não tem desculpas. Ninguém vai poder dizer eu sou muito velho. Ninguém vai poder dizer eu sou muito novo. Ninguém vai poder dizer eu estou noivo. Ninguém vai poder dizer eu casei. Aleluia. Ninguém vai poder dizer: ah, não, eu sou muito jovem. Há um plano de Deus. E de acordo com este plano de Deus, todos os compromissos familiares, pessoais, devem ficar em segundo lugar, num segundo plano, para o seu relacionamento com Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele está chamando a sua igreja de volta. E a nossa parte é comemorar e é interceder. No versículo 17, é óbvio que é uma palavra muito mais forte para os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, as obreiras e aqueles que exercem alguma liderança na igreja. E que diz a profecia: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Aleluia. A profecia está dizendo que o ministério deve ser regado com lágrimas. A profecia está dizendo que qualquer liderança da casa de Deus deve ser regada com lágrimas. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia. Glória a Deus. É hora de intercessão, meu amor. Aleluia. O amor tem que nos levar à intercessão. Aleluia. A nossa parte é apenas orar, é interceder. Há um momento muito lamentável e muito triste da Bíblia, onde Deus diz: eu busquei um que estivesse perante mim, intercedendo, porém a ninguém achei.
que estivesse na brecha, como que tapando o muro perante mim, porque haveria um juízo de destruição. E Deus disse: eu procurei uma pessoa, porém a ninguém achei. Será que Deus pode me achar nesta igreja com lágrimas, intercedendo? Ó Senhor, poupe o teu povo. Será que Deus pode te achar na sua casa com lágrimas, dizendo: Senhor, poupe a nossa família? Como que você quer que Deus poupe a sua família, que Deus cure a sua família, se não há lágrimas pela sua família? Como que você quer que haja salvação sem lágrimas? Chorem os sacerdotes. E se nós transportarmos isto para cada casa, e transportarmos também para o entendimento do Novo Testamento, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus, para Deus e seu Pai. Cada crente é um sacerdote, é um ministro do Senhor. Aleluia. Cabe aqui realmente essa ampliação. A nossa parte é orar. Como disse aos irmãos, é um apelo dirigido especialmente, mas não exclusivamente, mas especialmente aos ministros do Senhor, para que eles entrem no templo por aquela porta, ou por esta porta, ou por aquela porta, ou pela porta do fundos, mas que eles entrem no templo, intercedendo e chorando e dizendo: Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança à vergonha das nações, ao opróbrio, para que as pessoas façam escárnio deles, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O avivamento, irmãos, em segundo lugar, traz a intensidade da guerra espiritual. Versículo 18, do mesmo capítulo 2 de Joel. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, que é o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio ou vergonha entre as nações. Glória a Deus. Deus envia para a sua igreja, para os seus filhos, algo que todas as nações estão procurando e estão em necessidade: o trigo, o vinho e o óleo. Aleluia. O grão de trigo é o alimento espiritual, é o pão, é a palavra de Deus. Há muitos anos, a Igreja Católica fez uma campanha de fraternidade nos anos de 1980 e pouco, cujo título era: o mundo tem fome de Deus. O mundo continua com fome de Deus. O mundo se alimenta de filosofias, de esportes e de tantas outras coisas. Porém, nada disso substitui a fome da alma
e do Espírito. E o Senhor, Ele manda para a sua igreja, para o seu povo, o trigo, o vinho e o óleo. O óleo é um símbolo da obra do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. E tem o vinho novo, que é o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos falar um pouco mais tarde. Agora, irmãos, a única coisa que é importante ver aqui é que Ele envia essas coisas, porque elas vão produzir em nós o tempo todo uma alegria tão grande que nada poderá tirar essa alegria. A vida pregressa da pessoa não pode tirar essa alegria. A vida presente da pessoa não pode tirar essa alegria. A expectativa da sua vida futura não pode tirar essa alegria. Aleluia. Além disso, quando nós nos voltarmos para Ele, é aquela conversão, convertei-vos a mim. A palavra de Deus diz que Ele vai lutar a batalha espiritual para nós. Aleluia. Eu não vou falar que após esta mensagem, se você entender esta mensagem, você não vai mais precisar lutar batalhas espirituais. Mas eu posso afirmar nesta noite, com a convicção do Espírito Santo e da palavra de Deus, que se você entender esta mensagem e você fizer esta conversão, passando o arado no chão duro do seu coração, removendo lá onde o arado vai mais fundo do seu coração, aquelas sementes nocivas, aquelas raízes de amargura nocivas, aquelas raízes que desceram e que só podem ser removidas com um sulco muito profundo. Se você rasgar o seu coração e entender estas coisas, haverá uma diferença, porque a sua batalha espiritual será menor para você. Aleluia. Ou como eu gostaria que as pessoas entendessem essa mensagem. Ó, Senhor, me ajuda, dá-me capacidade de transmissão. Porque se você entender esta mensagem, será diferente da sua vida. Você vai viver dias mais felizes. Você vai ser menos confrontado, atacado por Satanás. Veja o que Deus diz no versículo 20. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Deus está batalhando as suas batalhas. Aleluia. Você está vendo quando é que Deus diz: pare, você não vai lutar, pare e fique quieto, apenas louve e olhe, não faça nada, não se mexa. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e à frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Capítulo 2 e versículo 20. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está lutando a sua batalha espiritual, a sua guerra espiritual. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta,
a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por amor, irmãos, daqueles e daquelas que se voltam para o Senhor, Ele faz grandes coisas, coisas espantosas, coisas monstruosas, coisas maravilhosas. Existem duas linhas no versículo 20, que se você abrir a sua Bíblia, eu quero que você preste atenção. No final, subirá o mau cheiro, e a outra, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão. Guerra espiritual, irmãos. Mas uma guerra espiritual que Deus estará batalhando por você. Aleluia. Eu sei que alguns irmãos aqui já se defrontaram com batalha espiritual, em que, pelo próprio sentido, pelo olfato humano, sentiram o mau cheiro ao expulsar um demônio. Há irmãos, eu acredito, que já expulsaram demônios, e você pode até, se nunca viu isso, faz uma pesquisa, já que agora a gente pesquisa tudo no Google, faz uma pesquisa no Google, escreve lá, guerra espiritual e enxofre. E você vai ver testemunhos de pessoas que estiveram em batalha espiritual, e quando o demônio saiu, ficou aquele mau cheiro de enxofre vindo do inferno. Uma vez nós expulsamos um demônio de uma senhora e ficou um mau cheiro tão grande assim na minha roupa e naquele ambiente que, sinceramente, cheguei em casa e não tive condições de jantar, devido ao mau cheiro que exalou naquela situação. Aleluia. Agora, irmãos, quando nós vamos contra os demônios, em nome de Jesus, os demônios não têm outra opção a não ser sair. Se o demônio que está embutido naquela pessoa, ele tem o ok daquela pessoa, pode até demorar um certo tempo, mas ele tem que sair em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler para afirmar esta palavra de Deus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu entendi, irmãos, que quando nós pronunciamos o nome de Jesus, cada vez que nós pronunciamos o nome de Jesus, o inimigo tem que parar o que ele está fazendo, e ele tem que dobrar o seu joelho,
E ele tem que confessar que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Ele para o que está fazendo e ele se arca por um poder que é mais poderoso do que a sua rejeição. Todos os poderes estão submissos ao poder do nome de Jesus, porque o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vitória espiritual. E com a vitória vem a restauração. Os versos 21 e 22 dão essa indicação de que a restauração, ela faz parte do avivamento. Joel capítulo 2, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a vide e a figueira darão a sua força. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 22, a palavra de Deus, já no Novo Testamento, nos informa com total propriedade que o avivamento é acompanhado de restauração de todas as coisas, até mesmo da criação. O versículo 19 diz: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos para o versículo 23 de Joel capítulo 2. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Ele envia a chuva temporã. E ele é fiel para enviar um novo derramamento do seu Espírito Santo. No versículo 24, diz que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E eu quero dizer a você, não fique confuso. Isso foi profetizado que aconteceria em Israel e aconteceu. E como eu disse para os irmãos, não é uma profecia estanque. É uma profecia que teve o seu ápice no dia de Pentecostes, mas ela continuou o seu cumprimento, e quanto mais aquele dia se aproxima, mais o Espírito Santo é derramado. E a igreja do Novo Testamento, para esta igreja, há uma dupla satisfação, e está reafirmado o que o profeta tinha dito, que o Senhor enviaria o trigo, o vinho e o óleo. Aleluia. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. E vós sabereis o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Aleluia. É Deus quem luta as suas batalhas. É Deus quem toma as suas dores. Como eu posso fazer isso? Rasgue o seu coração e volte-se para o Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ver rapidamente, irmãos,
como Deus faz essas coisas em nosso meio. Em primeiro lugar, poder sobrenatural entre o povo de Deus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro reconheceu que era o derramamento no cumprimento da profecia de Joel. E ele diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em segundo lugar, sinais sobrenaturais na criação de Deus. Joel capítulo 2, versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E em terceiro lugar, transformação sobrenatural na vida das pessoas. Joel capítulo 2, versículo 22. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós temos insistido nas nossas classes na escola dominical de adolescentes em 3 pontos a respeito do avivamento. Avivamento na igreja, avivamento no lar, avivamento na escola. Como que nós vamos afastar os traficantes das portas das escolas? Com avivamento. Como que nós vamos fazer com que os alunos amem os seus professores, os professores respeitem os seus alunos, os alunos amem os seus professores, aluno ame aluno, com avivamento. Avivamento na escola. Porque com o avivamento há uma transformação sobrenatural na vida das pessoas. Avivamento no lar. Como que acabarão os desentendimentos? Nós temos falado para os adolescentes: se você quer que não haja desentendimento entre o seu pai e a sua mãe, que fere o seu coração, leve o avivamento para a sua casa. Se você quer que o seu pai seja bem-sucedido no seu trabalho, que ele seja próspero na sua vida financeira, leve o avivamento para a sua casa. Aleluia. Porque o avivamento, ele traz uma transformação sobrenatural na vida das pessoas. Avivamento na igreja, avivamento no lar e avivamento na escola. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Arrependimento, batalha espiritual e derramamento sobrenatural do Espírito Santo. São 3 evidências de que o avivamento chegou em uma igreja, de que o avivamento chegou em uma família, de que o avivamento chegou na vida de uma pessoa. Se você está passando, está vivendo batalha espiritual, é porque o avivamento chegou. Porque quando o avivamento chega, após a chamada ao arrependimento, com conversão de todo o coração, com renovação da aliança com o Senhor, com jejuns, orações e lágrimas, existe a chamada para a batalha espiritual. E o que eu quero, para encerrar, dizer aos irmãos nesta noite é: não tenha medo de entrar na batalha, porque o Senhor pelejará por nós. Eu vou pedir aos nossos técnicos ali que procurem aquele hino que diz: estou contigo, ó meu filho. Estou contigo, ó meu filho. Glória a Deus. Não tenha medo de entrar na batalha.
porque o Senhor está com você. E o Senhor faz coisas maravilhosas, faz coisas espantosas. Ele faz coisas maravilhosas. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim um pouco com medo. Porque o versículo 20 da profecia de Joel capítulo 2 diz que subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão. Aqueles que entram em guerra contra um servo ou uma serva de Deus estão guerreando contra Deus. Só um minutinho. Aqueles que entram em guerra contra um servo de Deus ou contra uma serva de Deus estão entrando em guerra contra o próprio Deus. E Deus está falando: eu assumirei esta batalha, não faça nada, porque a sua podridão subirá da terra. Eu estou falando isso com muito temor, irmãos. Subirá o seu mau cheiro. E o profeta Joel, ele diz no versículo 11 do capítulo 2, que quando o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, ele diz: como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua voz. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor. Como será terrível. E ele encerra o versículo 11 do capítulo 2 perguntando: quem poderá suportá-lo? Há um chamado, irmãos, para receber o derramamento do Espírito Santo. Mais uma vez, Deus está colocando à disposição de cada servo e de cada serva o poder do Espírito Santo. Nesta noite nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus. Aleluia. Você precisa disso. Você precisa deste avivamento. Você precisa ser protegido contra a guerra espiritual. E para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo está disponível para todos. Os dons do Espírito Santo estão disponíveis para todos e para todas. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está embelezando a igreja. É como se o Espírito Santo estivesse, como está, distribuindo joias para a igreja, distribuindo pendentes de ouro, distribuindo braceletas de ouro, distribuindo dons espirituais. Oh, aleluia! Este é o tempo de embelezamento da noiva do Cordeiro. Oh, aleluia! A noiva apresentar-se-á devidamente paramentada, embelezada, aleluia, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Aleluia. Este é o tempo do avivamento. Este é o tempo do poder do Espírito Santo sobre todo o crente. Vossos filhos, vossas filhas e até sobre os servos e as servas, todos podem ser cheios do Espírito Santo.